Caros internautas, sejam todos bem-vindos. Temos uma meditação importantíssima na Palavra do Senhor. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, no seu versículo 28. A Palavra do Senhor diz assim: E disse Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: Vera a Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Queridos, esta afirmação positiva da parte do Paulo em defesa do Evangelho é o que na verdade Deus requer para todos seus filhos, para todos seus representantes. Consegue entender, meus amigos? Repare, quando Paulo foi posto a estas circunstâncias para ser o advogado bíblico, o advogado das verdades bíblicas, o Paulo, algo que me admiro nele, neste contexto, ele não vacilou em não falar a verdade porque estava rodeado de pessoas que eram revestidas de tamanha influência, cujas redes do governo estavam em suas mãos. Nós estamos a falar de grandes homens, estamos a falar de presidentes, estamos a falar de governadores, estamos a falar de prefeitos, estamos a falar de legisladores, estamos a falar de pessoas extremamente influentes. E quando ele foi posto nestas circunstâncias, ele não vacilou em apresentar a verdade impoluta, nas linhas claras e decisivas. Entende? Uma afirmação clara. Eu quero que vocês todos sejam como eu. Como se chama isso? Isso chama-se coragem moral. O Evangelho de Deus, ele faz essa disrupção em nossa natureza, para nós assumirmos atitude que naturalmente nós somos incapazes e é impossível advogar aquela posição sem uma intervenção divina da nossa parte, para subjugar as tendências corruptoras que nós carregamos como uma identidade que nós recebemos através da natureza humana. Meus irmãos, este é o Evangelho de Deus. Por isso que ele próprio mais tarde disse que eu não me envergonho do Evangelho. Ou seja, enquanto ele estava diante de Agripa e Festo, ele não se envergonhou em dizer-lhes: quero que vocês sejam como eu. Irmãos, isso é coragem, tá? O que está acontecendo, por exemplo, na Igreja Adventista Sétimo Dia, você vê os nossos pastores como são fracos moralmente, quando eles estão diante do presidente. Usam linguagens altas, sedutoras, mentirosas, para poder diluir a mensagem de tal maneira que ela se torne aceitável para essas pessoas que estão revestidas de autoridade. Nessa perspectiva, o que eles na verdade fazem? É que estão destituídos do poder moral. Eles pensam que condenar ou censurar-lhes pecados, censurar-lhes apostasia, adverti-los dos seus pecados, adverti-los da sua contaminação, não vão aceitar, vão se revoltar contra eles. Queridos, ainda que se revoltem contra eles, isto aqui é necessário. O que aconteceu com João Batista? Ele condenou o pecado. Qual foi o resultado? Morreu. Então esses que se recusam de morrer por evangelho são o quê? São apóstatas, são corrompidos, são falsos ministros de Deus. Sejamos homens corajosos e valorosos quando Deus, pela sua grata misericórdia, nos colocar em contato com esses homens revestidos de autoridade, de influência, possamos, queridos irmãos, ter coragem moral para poder testificar da verdade de Deus sem ter vergonha. Assim como Paulo esteve lá, que quero que vocês sejam como eu. Imagine, o Paulo era um estadista. Era um homem que ocupava uma posição de autoridade no Sinédrio. Por causa do Evangelho, ele tornou-se pobre para enriquecer muitos que jaziam nas trevas. Entende? A pobreza dele foi uma pobreza justa, justificável. Na verdade, ele não era pobre.
ele absteve-se de não acumular riqueza, mas para garantir a salvação para muitas pessoas. Você está disposto para poder perder grandes somas de dinheiro, gama de dinheiro, para você poder salvar o teu próximo? Esse é o Espírito de Cristo. Quando, pela misericórdia do Senhor, somos postos pela sua providência com esses homens, possamos fazer como Cristo fez quando ele estava na presença do Pilatos, como Cristo fez quando ele estava na presença do Nicodemos, Cristo fez quando ele estava na presença de Herodes, como João Batista fez quando estava na presença de Herodes, como Elias fez quando estava na presença de Acabe, o Natan quando esteve na presença de Davi, como Isaías fez como estava na presença de Manassés, como Daniel fez quando estava na presença do Nabucodonosor. Todos esses homens, como Martinho Lutero fez quando estava na dieta de Ormuz, como John Wycliffe fez quando ele estava na presença dos prelados, a defender a verdade, mesmo com o risco da sua vida. Irmãos, ser cristão não é coisa de brincadeira. Cristão é assinarmos um certificado da morte e a gente aceitarmos a vida de Jesus. A vida de Jesus, ela era caracterizada pela abnegação e amor excessivo pelo próximo. Como é que você vê os pastores hoje, os obreiros hoje? Como que você vê? Que o Senhor venha lhe abençoar. Amém?